A verdade sobre Moçambique, fraude, corrupção e pobreza. Após esse vídeo, não posso voltar lá. Todo mundo acho que já está sabendo sobre o que está acontecendo em Moçambique. Basicamente, morreu um blogueiro bem há pouco tempo, cara, uma das cenas mais tristes, em live, entendeu? Ele foi almejado por policiais em live. Vamos ver o ponto de vista do brasileiro que esteve lá em Moçambique. Bora! Hoje é um vídeo diferente que eu quero compartilhar com vocês sobre Moçambique. O que é que está acontecendo por lá? Um resumão aqui, porque tem muita pessoa que gosta de saber, né, que envia ajudas para Moçambique e que gosta desse país que também fala português também, teve a influência portuguesa, né? Então agora um caos realmente está ocorrendo por lá. Eu quero falar sobre isso e falar sobre as coisas que eu vi pessoalmente e o que eu vivi, porque ficamos em Moçambique muito tempo ali, né? Acho que até mais de 2 meses, se eu não estou enganado, né? E acabamos vendo de perto muitas coisas que de longe a nossa visão era completamente distorcida, né? Não chega muito da realidade. Então essa é a realidade sobre Moçambique que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo muito importante, que eu peço a todos vocês que compartilhem ao máximo. Bom, o que é que aconteceu? Agora recentemente, eleição em Moçambique, e o partido no poder, já há mais de 50 anos, a Frelimo, ganhou outra vez, com 70% dos votos. Só que, nos tempos áureos, vamos dizer assim, entre aspas, do partido de Moçambique, que estava crescendo e tal, eles nunca conseguiram essa porcentagem de 70%. Mas agora, milagrosamente, conseguiram. E conseguiram numa das fases onde a população mais se revoltou nos últimos 50 anos. Isso sabe, isso é do tipo como... mas nem existe palavra para esse tipo de fraude mesmo. O que eu sempre falo aqui com vocês, desse fenômeno eleitoral que tem acontecido em várias nações, do milagre eleitoral, né? Acontece o milagre e aquele que não tinha, realmente o povo acaba vencendo. Bom, o candidato Daniel Chapo da Frelimo, ele tem 47 anos de idade, ele saiu como vencedor dessa eleição e o povo ficou revoltado. Bom, a Frelimo, para quem não conhece, é um partido socialista marxista que tomou o poder de Portugal, de Moçambique, através de uma junção, né? Fizeram lá seus acordos, se juntaram com vários outros partidos, usaram também como base outro país e fizeram ali uma guerra contra Portugal que dominava ali Moçambique e conseguiram ascender o poder. Esse partido, ele foi influenciado pela União Soviética, então vocês já sabem como que é o viés dele, né? Principalmente pela União Soviética. Então é parecido se a gente levar para o nosso lado ali pertinho, que ocorreu ali em Cuba, né? Vou dar um exemplo assim, né? Algo assim. Então, guerrilheiros foram lá, fizeram lá se juntaram, fizeram o seu partido, tomaram o poder e instituíram ali o seu comando. Aí o tempo passa, começam guerras civis dentro de Moçambique, porque a Frelimo continua ali dominando por muito tempo, e outro partido que não compactua com essas ideias de esquerda, tenta chegar ao poder, só que não tem liberdade política, e eles entram em confronto. Ficam em guerra civil, muitas pessoas perdem a vida, até que um certo dia entram num acordo que, então vai ter vários partidos e vamos fazer eleições. Só que Moçambique nunca teve uma eleição realmente 100%, você fala assim, essa valeu. É sempre uma eleição que muitos chamam de fraudulenta. Como essa agora que dizem que é a mais fraudulenta de todas. E aí, o candidato perdedor, que dizem que é o vencedor, assim como ocorreu na Venezuela agora, com o Maduro descaradamente roubando a eleição do Edmundo González, que foi eleito o Edmundo, e foi provado, né? O nome dele é o Venâncio. Venâncio, que é cristão e é do partido Podemos, né? E que ele tem um viés voltado à direita. Então, seria uma mudança radical em Moçambique. Só que isso foi impedido no que eles dizem como uma fraude que aconteceu na eleição. Agora as consequências. Assim como ocorreram em vários países, até mesmo no Brasil, né, depois de eleição, ocorreu agora na Venezuela, muitas manifestações. O Venâncio convocou manifestações pelo país, e aí qual foi a resposta do governo? Agressão. Colocou, né, suas forças policiais, militares contra o povo, agressão. Muitas pessoas já perderam a vida, né? Muitos feridos. Então o povo se manifestando, pedindo democracia, pedindo lisura eleitoral, transparência e que seja provado, prove pra gente que realmente o Daniel Chapo venceu. Eles foram, né, reprimidos, tome pancada, né, e muitas pessoas perderam a vida. Inclusive o Venâncio, ele não participa dos atos, não tem aparecido publicamente, porque
provavelmente, se ele fizer isso, ele não vai estar mais vivo. O seu advogado e o seu assessor pessoal foram mortos. Só que a Frelimo diz que não tem nada a ver com isso. Quando nós estivemos em Moçambique, muitos locais nos falaram que outros candidatos que se levantaram para concorrer em outras épocas contra a Frelimo também morreram. Seja para cargo de, eu vou chamar como a gente conhece no Brasil, prefeito, governador, lá eles falam às vezes alguns outros nomes lá. E aí essas pessoas, alguns deles também perderam a vida. Então é um fenômeno que acontece, né? Então do Venâncio, o advogado e o assessor dele também perderam a vida, além de muitos. O Venâncio só está vivo porque antes dele começar com as manifestações, ele planeou sua fuga, entendeu? Porque Venâncio começou como se fosse camaleão, começando com um protesto daqui de lado, foi virando deputado, foi se mostrando que está do lado do povo, sabe? Mas tudo muito bem orquestrado, porque Venâncio não tinha nenhuma chance de sair vivo de Moçambique, entendeu? Não tinha nenhuma chance de sair vivo de Moçambique. Ó, meu irmão, Moçambique não é brincadeira. Não é brincadeira. É siamese de Angola, entendeu? Os manifestantes. Então até esse ponto é a consequência da eleição, pós-eleição, né? Então Moçambique está um verdadeiro caos. Inclusive tem pessoas que estavam com viagens marcadas para lá, não estão conseguindo viajar, não estão conseguindo ir para Moçambique por causa da questão do visto, não estão nem emitindo. O negócio virou um caos total. Um ponto que nós vimos lá muito presente é que é um país altamente corrupto. Gente, por onde nós passamos, eu tive que dar dinheiro para policial. Isso mesmo. Eles abordam você no seu carro e tenta de todas as formas tirar dinheiro de você. Se você não der o dinheiro, ele vai complicar a tua vida. Então ele vem e pede na cara dura, né? E fica ali embaçando, te pegando ali e tentando tirar dinheiro de você. Uma coisa que aconteceu conosco na cidade da Beira, eu já estava cansado de dar dinheiro, de ser extorquido lá em Moçambique, e isso já depois de outras coisas que tinham acontecido que eu já vou contar para vocês nesse vídeo. Então fica até o final que você vai ficar de cabelo em pé, porque essa é a verdade sobre Moçambique. O que aconteceu? Lá na Beira, eu estava com o meu Google Maps e a gente ia em algum, né, lugar lá, só que eu acabei realmente falando errado pro nosso amigo que estava lá dirigindo, Gabriel, e ele acabou entrando na contramão por culpa minha. Mas era uma rua minúscula. Ele só entrou assim, aí eu falei, putz, não é aqui não. Só que o Google Maps estava dando ali algum bug, e por causa de internet, que lá também é terrível nessa parte, né? Você gasta muito, senão não é muito bom em alguns lugares, né? E naquele lugar específico a gente estava com problemas. Inclusive o atual governo está dificultando o acesso à internet para tentar desarticular as manifestações do povo. Show, também é verdade. E aí eu falei, putz, não é aqui. Só que nisso alguns policiais viram e aí já encostaram e já veio querer forçar para pedir dinheiro. Eu bati o pé e falei, eu não vou dar. Aí eles falaram, então vamos para a delegacia, né? Vamos lá, não é delegacia, né? É outro nome lá. Mas vamos lá. Falei, tá bom, então nós vamos. E falei, nós vamos para lá, mas eu não vou dar dinheiro mais. E aí fomos para a delegacia e nisso veio o comandante ali do posto. O cara não tinha nem nome, porque não, para não ver o nome dele, e ele já fez toda uma conversa para no final a gente, ó, quanto você vai soltar? Aí eu falei para ele o seguinte, falei, olha, eu era policial do Brasil, né? Já joguei essa carta e falei algumas coisas no sentido, olha, não é bem assim que se age e tal, não com essas palavras. Eu perguntei o nome dele, ele, não, o meu nome não precisa, não sei o que lá. Eu sei que quando eu joguei essa carta de que eu conhecia, de que eu fui policial, de que não era bem assim, de que, olha, a gente só errou uma rua ali por causa do mapa aqui que deu bug e tal. Aí ele foi lá, deu uma, né, saiu da sala e aí voltou e falou, ó, dessa vez tudo bem, vamos liberar e tal. Né, porque eu joguei essa carta. Mas no aeroporto, por exemplo, tive que desembolsar de novo o dinheiro lá. Não sei quantos meticais, porque um dos policiais no aeroporto pegou nossa mala, aí umas coisas que a gente estava carregando, ele chegou e falou, não, isso aqui não vai poder e tal. Mas se não quer perder, vai ter que liberar. Dentro do aeroporto. E aí, para não perder as coisas, eu fui forçado a liberar ali algum dinheiro pro Guaraná, né, pro cafezinho deles. Então eles fazem... Chama-se gasosa. Gasosa. Mano, isso até dá vergonha. Isso aconteceu em Moçambique, mas eu que estou a sentir vergonha. Por que eu estou a sentir vergonha? Porque o que ele está falando que ele aconteceu em Moçambique, acontece aqui também na banda. Isso chama-se nosso dia a dia. Quanto mais você circular na faixa de rodagem,
circular na via pública. Mas a chance de você ser extorquido, entendeu? Isso é uma dica para quem vai visitar países da África. Fazem isso, te colocam de uma forma em que você é extorquido, tá? Você é extorquido. Você é extorquido para... Ou dá, sabe? Não existe uma segunda opção. O que eles chamam como um refresco. Você tem que dar o refresco para eles. É assim que eles chamam lá. Então você meio que fica sem opção e muitas vezes você é estrangeiro num país, né? País diferente do seu e tal. E você fica assim, o que eu faço? E não tem, às vezes não tem nem escolha, viu, gente? E uma coisa pessoal que aconteceu conosco é que enquanto dormíamos na residência do nosso amigo, acabou que na madrugada nós fomos furtados. Alguém ou alguéms, né, vamos falar assim, algumas pessoas, entraram na casa, entraram no nosso quarto e levaram todas as nossas coisas. Eu perdi ali cerca de 50 mil reais em equipamento. Até hoje eu não sei quem foi, até porque a polícia que foi acionada, fizemos o boletim, fizemos lá tudo certinho com o nosso amigo. E o que aconteceu? Cara, 50 mil reais? Os próprios policiais me extorquiram mais uma vez. Isso mesmo, essa é a corrupção que lá tem. Eles nos extorquiram e ali eu tive que desembolsar mais cerca de... acho que ao todo, quase 10 mil meticais. Né? Vou deixar aqui em reais quanto que é. Porque eles disseram que era por combustível, para eles poderem ajudar, não sei o que lá, e é só assim que eles iam conseguir achar. E até hoje eu tô esperando. Então, mais uma vez, extorquidos. Então, tô mostrando para vocês aqui a realidade, né? Quando você tem um partido no poder que se estende essa mentalidade para os seus agentes públicos também. Então, é muito complicado, né? E depois dessas coisas, provavelmente a gente nunca mais vai conseguir voltar para lá, para Moçambique. Essa é a verdade. E o que testemunhamos sobre a miséria? Gente, os vídeos que viralizam muito no Brasil são das pessoas necessitadas em Moçambique, que é grande parte, infelizmente. Muitas e muitas e muitas pessoas, elas não sabem, acordam e não sabem o que vão comer. Então nós vimos lá coisas assim que partiu o nosso coração e que a gente não conseguia não ajudar, né? Então a gente fez o máximo para poder ajudar todas as pessoas que passavam pelo nosso caminho de alguma forma, nem que fosse com uma refeição, uma compra, né? Levar alguma coisa, um colchão, porque até mesmo o que a gente reparou é que a população sofre, a população carente, pobre, que assim, ó, é muita gente, eu acredito que a maioria não tem nem colchão para dormir. 80% da população moçambicana está abaixo da linha da pobreza. E, gente, não tem. Eu via idosos deitados, dormindo em esteira, né? Aquelas esteiras de praia, sabe? Eles dormindo ali, idosos, aquelas senhoras, e aquilo quebrou meu coração de tal forma. E a gente falava, olha, dá até para fazer o programa aqui de distribuição de colchão, né? Vamos tentar arrumar pessoas, porque o mínimo que a pessoa tem que ter para poder dormir. E aquelas senhoras dormindo em colchões, né? Não tendo banheiro, muitos deles não tem banheiro, que lá chama-se casa de banho, e muitos tendo que fazer necessidade, tipo atrás da casinha que ele tem, às vezes a casinha de palha, como foi no caso da Beira, que entra no caso da corrupção aqui. A Beira sofreu com um furacão lá, né? Passou por lá, cidade da Beira, e acabou que, assim, ó, detonou a cidade. Muitas pessoas perderam tudo, o pouco que tinha, as casas acabadas e tudo. E hoje pessoas vivem em casas feitas de telha levantada, ou casas feitas de palha, sabe? E não tem nem banheiro. E tem que fazer as necessidades, literalmente, a gente dói dizer, mas no mato, em um buraquinho, né? E se você não acredita, eu vou deixar no link na descrição aqui, uma playlist dos nossos vídeos em Moçambique. E você vai poder acompanhar toda a história nossa lá e ver essas histórias que nós registramos das pessoas, o quanto sofrem. Por quê? O mundo enviou ajuda para lá. Mas o que nós ouvimos das pessoas que nós ajudamos na cidade da Beira é que as ajudas não chegaram. O governo, ó, sumiu. Agentes públicos sumiram com a coisa toda. Porque o mundo mandou ajuda, mas aqueles que receberam ajuda não fez chegar no povo. Se chegou, foi quase nada. Foi isso, eu só estou reportando o que as pessoas nos disseram. E isso é de deixar indignado. Porque teve uma vovó lá, que a gente chama de vovó, teve uma vovó lá que ela não tinha nem casinha, nem banheiro, né? A casa dela era só um negocinho de palha, não tinha colchão, e não tinham o que comer. E a gente fez alguma coisa por ela lá e tal. E essa é a realidade de grande parte das pessoas por lá. Hoje em dia, basicamente, não existe ONGs fidedignas. Inclusive, eu fiz um vídeo no canal 41, onde eu falei quais tipos de ajuda chegam para a África e como as ajudas chegam para a África. Entendeu?
Algumas chegam, verdade. Eu confirmo que algumas ajudas chegam por intermédio, por exemplo, da Cruz Vermelha, por intermédio da ONU, entendeu? Agora, outras ONGs que organizam donativos, não sei quantos, dificilmente chega, rapaz. Vão ver o vídeo que eu fiz sobre doações que europeus fazem para a África, que americanos fazem para a África. Entendeu? Vocês que brasileiros que são americanos, vão ver o vídeo que eu falei sobre esse assunto. É interessante porque a precariedade de certos países obriga o governo a ser mais corrupto ainda. Tanto é que países como Moçambique, países como Angola, para você poder fazer doações, donativos, deves pedir autorização no governo. E muitas das vezes, tais funcionários que estão ali para organizar os materiais para você fazer as suas doações, né? Estão aí para organizar aí a polícia civil, para te ajudar a acompanhar, fazer o acompanhamento completo. Está aí para te prestarem serviço médico. Não dão autorização. Você tem que desembolsar mais uma grana para eles só para assinarem um documento. Você paga para fazer doações. Tá. Então, quando as pessoas votaram no Venâncio, é para se livrar desse sistema apodrecido que acabou com o país e que nós vimos de perto. E eu estou hoje aqui como testemunha de que as pessoas lá sofrem sim demais e precisam de ajuda. Moçambique, ele é riquíssimo em recursos naturais, água, gás principalmente e tantas outras coisas, mas o próprio país não explora como deve e vende para outras nações. Outras nações estão lá explorando tudo e levando essas riquezas. Então, a questão, por exemplo, da Frelimo era liberar de Portugal, né? Está sendo explorado. Mas hoje eles são os agentes colonizadores, né, entre aspas, que servem a esses senhores de outras nações e deixa que levem essas riquezas, que se fosse explorada pelo país e revertida para o povo, a vida ali seria completamente diferente do que nós vimos. Crianças, gente, sem ter o que comer, crianças que acordam, não sabem o que vão comer, o que vai beber, pessoas que têm que buscar água longe, que não tem água encanada, que não tem saneamento básico, sabe, gente? Isso tudo nós vimos, que não tem o básico do básico ali. Então nós vimos tudo isso de perto, essa é a realidade. Então quando as pessoas votaram no Venâncio, elas votaram para dizer, chega disso, estamos cansados, não queremos mais, tira esses caras do poder, nós precisamos de alguém que mude essa realidade, de que pelo menos tente de verdade, né? Que não tenha corrupção, porque o mal que nós vimos é a essência, é a corrupção naquele país. Esse é o mal que consome e que faz as pessoas ficarem na miséria, né? Estão igualadas na miséria. Poucos são aqueles que saíram dessa realidade. Essa é a verdade. Os pais que já têm quase nada, sabe o que acontece? As crianças para ir para a escola têm que pagar matrícula, isso mesmo. Pagar matrícula e uma taxa lá absurda, aí tem que tirar as fotos, não sei o que lá. Aí teve um caso que nós até ajudamos também uma mãe que não sabia como mandar os filhos, e se não fizer isso, o filho não vai para a escola. Essa é a verdade. E eles têm que pagar lá a taxa para matricular os filhos, levar as fotos que precisa, e tudo gasta dinheiro. E eles não têm dinheiro, muitos deles, nem para comer, e vai gastar com isso. Aí o que acontece? As crianças não vão para a escola, muitas delas. Então tem que depender às vezes de ajuda, de agentes estrangeiros que estão lá, que fazem escolinhas, né, e etc. Como nós vimos alguns casos assim. Então, em resumo, o povo de Moçambique precisa de ajuda em todos os aspectos. Precisa de ajuda nesse momento agora de decisão das nações que possam ajudar a reconhecer o verdadeiro vencedor da eleição, que é o que o próprio povo lá está dizendo, que a maioria está se manifestando. Como é possível um candidato que supostamente venceu com 70%, a maioria do povo está na rua contra ele? Isso é matemática. Então, as nações têm que o quê? Repudiar essa eleição, não reconhecer ele como vencedor e reconhecer o Venâncio como vencedor. E pressionar. O povo estava até clamando a ajuda do próprio Donald Trump, dos Estados Unidos agora, que é o vencedor da eleição americana, para que de alguma forma consiga pressionar para que lá se resolva essa situação e o verdadeiro vencedor da eleição possa assumir. Então o povo precisa de... Sabe por que as potências não querem que isso aconteça? Moçambique tem gás natural. E vende barato, entendeu? Moçambique ajuda a estocar países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos da América, países da União Europeia.
É benéfico para quem? Para o povo e para quem mais? Entendeu? Vocês já viram política de Venâncio Mondlane? Política de Venâncio Mondlane é que nem política de Jonas Malheiro Savimbi. É o presidente que nenhum país desenvolvido quer ter em uma galinha de ouro. Venâncio só não morre agora porque ele é 1 em 1 milhão. Está a ser protegido por Deus. Só pode, rapaz. É 1 em 1 milhão. Não são só as forças moçambicanas que estão atrás de Venâncio. Esquece isso. Venâncio Mondlane é 1 em 1 milhão. No século XX a gente viu 1. Entendeu? Então, quando estamos a falar sobre colônias portuguesas, rapaz, 1 em 1 milhão. Nas colônias portuguesas aqui na África, são 2 que nunca podem governar um país. É possível que daqui a pouco o Venâncio Mondlane possa governar a Moçambique, não sei quantos. É graças à juventude, não graças a países estrangeiros. Esquece isso, está ultrapassado. Não é vantajoso para nenhum país ter Venâncio Mondlane como presidente de Moçambique. Moçambique é que nem uma galinha de ouro, é que nem uma mulher que é estuprada a todo momento. Entendeu? De ajuda nesse aspecto e em outros aspectos, né, emergenciais, de alimentação, né, de ter um lugar para dormir, que eu falo para vocês, gente, saneamento básico. Tem muitas pessoas que fazem trabalho sério por lá, mas eu digo aqui um alerta para vocês, porque nós vimos de perto. Nem tudo que reluz é ouro. Um fenômeno que acontece é de muitas pessoas também que aparecem aí, canalizando ajuda através de vídeos para o povo de Moçambique. Mas eu digo uma coisa para vocês, grande parte não chega, assim como aconteceu na Beira. Assim como ocorreu na Beira, com o mundo levando suprimentos, enviando dinheiro, suprimentos para resgate desse povo, ajuda desse povo, a maioria não chegou. Assim também recursos pela internet, que muitas vezes você envia e que é dito, chegou, olha aqui, não sei o que lá. Não chegou. Pouco chega. A minoria chega. Quase nada, em alguns casos. Então, o que eu digo a você, nesse aspecto, tome cuidado. Essa parte ele está a falar que tem muitos youtubers pilantras e malandros. Youtubers, tiktokers, pilantras e malandros que se aproveitam da bondade do povo brasileiro. É isso que ele quis dizer. Ele não queria se comprometer, mas o pai aqui porque gosta de se comprometer. É isso. Assina embaixo. Existem muitos youtubers moçambicanos que são pilantra, que acabam sujando o bom nome de outros youtubers, entendeu? São pilantra. Está a surgir também pilantras aqui em Angola. Quando eu começar a les identificar, eles vão chorar, rapaz. Porque eu vou fazer tanto vídeos falando sobre eles. Entendeu? Está a nascer muitos pilantras que estão pedir ajuda na internet para ajudar os pobres e não dão os pobres. Entendeu? E são pessoas que conseguem comprar um iPhone 12. Entendeu? Com a emoção. Porque quando a gente é levado pela emoção, a gente comete alguns erros de avaliação de caráter. Como isso aconteceu conosco também, em alguns sentidos. Então, analise muito bem para quem você vai falar. Eu vou enviar um dinheiro porque eu confio nessa pessoa e o dinheiro vai realmente chegar. Peça a prestação de contas, todas elas certinhas, tintim por tintim, oficiais, para saber o destino desse dinheiro. Porque é o seu dinheiro suado que está sendo muitas vezes enviado e não está chegando para quem realmente você quer que aquele dinheiro chegue. Então tome muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, nem toda a história contada é verdade. Nós vimos de perto, vimos muito caso ali. As pessoas lá precisam sim de muita ajuda, né? Precisa de que pessoas possam fazer programas por lá, que possam enviar ajuda, né? Que faça chegar nesse povo, porque o povo ali, gente, sofre muito, e isso passa pela política. Então esse é o meu testemunho, né? E aqui por cima, fica até um vídeo mais longo, mas eu ainda falei, eu não entrei em riqueza de detalhes, porque se eu entrar em alguns detalhes, vocês vão ficar de cabelo em pé. Então, isso é o que aconteceu conosco. Se aconteceu comigo, é o que eu vi, o que eu senti, o que eu passei na pele, e que hoje, com o que está acontecendo na questão eleitoral, para mim só é a resposta, tá? Por isso que eles fizeram o que fizeram. Por isso que acontecia isso, isso e isso. Por isso que os policiais pegaram dinheiro. Até mesmo quando eu fui roubado, pegaram mais dinheiro meu. Então, ou seja, eu fui roubado 2 vezes. Então, a corrupção é o mal que está fazendo Moçambique estar num caos absoluto em todos os aspectos. É um povo muito querido, é um povo muito alegre, porque mesmo na dificuldade, é um povo alegre, gente. É um povo que nos fez sentir em casa. Estar em Moçambique para nós era como estar em casa. E que a gente queria fazer tanta coisa, mas por causa de alguns agentes maus, nós fomos impedidos também de conseguir estender mais ajuda para pessoas
com que nós sofremos, né? Então isso acabou fazendo com que não conseguíssemos, né, dar seguimento em alguns planos grandes que temos, né, para Moçambique, para ajudar pessoas lá neste momento. Espero que Cara, ele tá Venâncio chorando. assumindo a coisa mude e que um dia a gente possa retornar em Moçambique para terminar o que nós começamos e realizar aquilo que está dentro do nosso coração de fazer muito mais do que nós fizemos. No primeiro link aqui na descrição, então, tem uma playlist de tudo que nós fizemos em Moçambique e você vai poder ver do começo ao fim a história que nós testemunhamos lá e aqui esse vídeo. Essa é a realidade de como é Moçambique, o que está acontecendo por lá e que esse povo precisa de muita ajuda. É um povo muito bom, mas que está preso num sistema escravizado ali por um sistema terrível político que não dá abertura para concorrência. E se a... O link original do vídeo está aqui na descrição. Questione se é o nome do canal dele. É aquilo que eu tinha, é aquilo que eu tinha dito. Moçambique, rapaz. Apesar de muita atenção, eu fiz aqui diversos vídeos no mês passado falando sobre Moçambique, diversos vídeos falando sobre Moçambique. Eu fiz muitos vídeos também no canal 41 explicando bem a situação social, como Moçambique chegou até onde está. E o que nos deixa mais triste é que enquanto Moçambique está com problemas, nesse exato momento que Moçambique está com problema, Moçambique está sendo saqueado. Entendeu? Moçambique está sendo saqueado. Inscreva no canal. Nos vemos na próxima.